Era um dia típico nas estradas que ligavam Jerusalém a Jericó. Aquele caminho, sinuoso e estreito, era temido pelos viajantes. Por ser isolado e cheio de penhascos, era um esconderijo perfeito para ladrões. Era conhecido como o Caminho do Sangue por sua perigosa reputação. Os ladrões não apenas roubaram o homem, eles o espancaram cruelmente e o deixaram quase morto na beira do caminho. Na cultura da época, isso significava condená-lo a morrer de fome, sede ou pela ferocidade das condições. O homem estava indefeso, ferido, sem esperança. Naquele tempo, tocar em alguém ferido ou possivelmente morto tornava um sacerdote ritualmente impuro, impedindo de realizar suas obrigações no templo. Para ele, a pureza cerimonial era mais importante que a compaixão. Depois veio um levita, alguém encarregado de ajudar no serviço do templo. Ele também viu o homem e, como sacerdote, evitou ajudá-lo. Era mais fácil ignorar do que assumir o risco de se envolver. Nesse ponto, os ouvintes de Jesus já sabiam o desfecho que esperavam, e talvez um judeu comum, um herói improvável, aparecesse para salvar o dia. Mas Jesus, com sua sabedoria, desafiou suas expectativas ao introduzir um samaritano. Mas o samaritano, ao ver o homem ferido, sentiu compaixão. Essa palavra, no original grego, significa um sentimento profundo nas entranhas, uma empatia que não permite ignorar o sofrimento alheio. Ele não apenas viu o homem, ele agiu. Desceu de seu animal, limpou as feridas do homem com azeite e vinho, que na época eram usados como desinfetantes naturais. Em seguida, o colocou sobre sua própria montaria, sacrificando seu conforto. Naquela época, viagens a pé eram perigosas. Ao dar sua montaria ao ferido, o samaritano expôs-se a ainda mais riscos. No entanto, sua prioridade era salvar a vida daquele homem desconhecido. Ele levou o ferido a uma hospedaria. Curiosamente, hospedarias não eram como os hotéis de hoje. Eram lugares simples, muitas vezes rudimentares, e os hóspedes precisavam confiar na boa vontade dos proprietários e de outros viajantes. A hospitalidade e a generosidade eram valores altamente apreciados no Oriente Médio da época, mas o samaritano ultrapassou todas as expectativas. Ele não apenas ajudou, ele fez mais do que era exigido. Jesus concluiu a parábola com uma pergunta: qual desses três parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? A resposta era óbvia: o samaritano. Essa história não foi apenas uma lição sobre bondade. Ela desafiava preconceitos profundos. Ao colocar o samaritano como herói, Jesus mostrava que o amor ao próximo transcende barreiras culturais, religiosas e sociais. Na época de Jesus, a pergunta "quem é o meu próximo?" era debatida entre os líderes religiosos. Muitos limitavam o próximo a seus compatriotas judeus. Jesus redefiniu o conceito: o próximo é qualquer pessoa que precise de ajuda. Curiosidade interessante, o azeite e o vinho usados pelo samaritano eram itens comuns em viagens naqueles dias. Os viajantes carregavam esses produtos para cozinhar, tratar feridas ou até negociar em emergências. Outro detalhe é a estrada em si. De Jerusalém a Jericó havia uma descida de mais de 1.000 metros em apenas 25 quilômetros, passando por desertos e desfiladeiros. Era um lugar que testava não apenas a resistência física, mas também a coragem. A parábola do bom samaritano é uma das mais conhecidas de Jesus, e sua mensagem é universal. Ela nos ensina que ajudar o próximo não depende de títulos, religião ou status, mas de empatia e ação prática. Nos dias atuais, essa história ressoa em ações simples: ajudar alguém em necessidade, compartilhar recursos ou até defender os vulneráveis. A compaixão é uma linguagem universal que conecta pessoas.
Uma curiosidade fascinante é que o termo bom samaritano hoje é usado em leis de vários países para proteger pessoas que ajudam outras em emergências, inspirado nessa parábola. A história também destaca o custo do amor. O samaritano usou seu tempo, recursos e energia para ajudar. Isso nos desafia a refletir: quanto estamos dispostos a sacrificar pelo próximo? Imagine como seria recontar essa história nos dias de hoje: um motorista que para ajudar alguém em uma estrada perigosa, um estrangeiro que acolhe um desconhecido, e as aplicações são infinitas. Essa história é um lembrete de que não podemos apenas passar ao largo das necessidades que vemos. Todos somos chamados a fazer a diferença, mesmo que isso nos custe algo. Qual é o caminho perigoso que você está percorrendo hoje? Quem precisa da sua ajuda? Como você pode ser o próximo de alguém? Essas perguntas nos ajudam a aplicar a lição do bom samaritano em nossas vidas. Que essa história inspire a todos a agir com compaixão, quebrar barreiras e ser luz para o mundo. Afinal, ser um bom samaritano é mais do que uma ação, é um estilo de vida.